Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 8. Neste único versículo, há 3 das 12 promessas. Há a sexta promessa, a sexta bênção, que é a bênção sobre os nossos celeiros. A sétima bênção, que é a bênção sobre as nossas mãos. E a oitava bênção, que é terras. São essas 3 bênçãos que estão contidas neste único versículo. Diz assim: e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Nós vimos isso semana passada, que Deus ordenaria que a bênção estivesse nos nossos celeiros, ou seja, que teríamos fartura. Mas aí Deus diz: e em tudo o que puseres a mão. Olha só, eu quero fazer uma simples substituição, eu não estou mudando em nada o sentido do versículo. Eu só quero cortar esta parte que ele fala da bênção que nós vimos a semana passada, para juntarmos com a parte que ele está falando da bênção de hoje. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão. Olha só, não mudei em nada o sentido. Eu só tirei a bênção que nós vimos a semana passada, e você vê que o sentido ele continua inalterado. Continua totalmente inalterado, porque a verdade é que Deus ordena a bênção sobre nossos celeiros, Deus ordena a bênção sobre o trabalho das nossas mãos, e Deus ordena a bênção também sobre as nossas aquisições. Então eu quero que você repita comigo esse versículo 8. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão. Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Levanta as suas 2 mãos aos céus. Nós vamos repetir exatamente isso, crendo que esta promessa vai se cumprir hoje nas nossas mãos. Você vai ter mãos prósperas, porque olha só, eu vou ler e você vai dizer com fé isso comigo. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres a tua mão. Você crê nisso? Ô pastor, eu creio, eu vou ungir as suas mãos hoje, para que as suas mãos sejam prósperas, para que tudo que tiver a mão para fazer, seja feito com excelência, e você prospere, e você tenha sucesso, tudo que vier na tua mão, venha progredir, venha prosperar. Mas a questão é esta: a promessa é para aqueles que creem, e você crê nessa promessa de Deus? Você crê que Deus vai ordenar, Ele mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres as tuas mãos? Você crê? Então dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. A 7ª promessa, a 7ª bênção que Deus está fazendo aqui em Deuteronômio 28, é que as nossas mãos serão prósperas.
E qual é a razão das nossas mãos prósperas? Porque Deus mandará que a bênção esteja contigo. Deus mandará que a bênção esteja contigo, para que tudo que você colocar as mãos venha prosperar, venha ter êxito, venha ter resultado. Mas para que tal bênção aconteça sobre você, é necessário que você esteja disposto e disposta a obedecer à voz de Deus. Porque Deus só ordena a bênção sobre quem ouve e quem obedece. Nós temos aprendido isso nesta campanha. Se eu estiver disposto a ouvir, e eu estiver disposto a obedecer, Deus mandará que a bênção esteja nas minhas mãos, para que tudo que eu fizer seja próspero. E eu vou te dizer uma verdade: quando Deus ordena a bênção nas tuas mãos, tudo aquilo que antes não prosperava, começa a prosperar. Aquilo que antes não dava resultado, começa a dar resultado. Aquilo que antes era um fracasso, começa a se tornar um sucesso. Quer dizer, a mesma situação, a mesma questão, o mesmo trabalho que antes era um fracasso, que antes não tinha êxito, que antes era um martírio, porque a pessoa trabalhava, se esforçava, lutava, fazia, executava e não via frutos. Quando Deus manda a bênção, então tudo que aquela pessoa faz, ainda que seja o mesmo trabalho, ainda que seja a mesma função, ainda que seja a mesma realização que antes era infrutífera, passa a ser frutífera. Pastor, mas como que o senhor tem certeza que quando Deus ordena a bênção e as minhas mãos se tornam prósperas, o mesmo trabalho improdutivo se torna produtivo, o mesmo trabalho frustrante se torna algo que traz resultado? A prova está aqui no Evangelho de Lucas. Vamos aqui comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, que é o mesmo lugar. Quando você ler na Bíblia Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, está falando do mesmo lugar. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o que, gente? O que eles estavam fazendo? Lavando as suas redes. Agora vamos aqui pensar uma coisa: por que estes 2 barcos haviam atracado logo cedo naquela manhã na praia, no lago de Genezaré, e eles estavam lavando as redes? Porque o seu trabalho havia sido um sucesso, porque eles haviam tido uma pesca cheia de êxito e de triunfo aquela noite, porque eles estavam com o barco cheio ao ponto de irem lavar as redes, com a certeza que iriam descansar aliviados, pois o seu trabalho foi produtivo. Porque se eles estivessem com as redes cheias, eles estariam removendo os peixes das redes, e não lavando as redes para guardá-las.
Porque se eles tivessem lançado suas redes e elas tivessem se voltado cheias, eles estariam ali na beira da praia, separando os peixes primeiro, repartindo os peixes. Não, esse daqui vai para o mercado para vender. Não, esse daqui é muito pequeno, volta para o mar. Esse daqui vai aqui para o cesto para a gente vender na praia. Esse daqui não, esse daqui não dá para vender, volta para o mar. Mas o que eles estavam fazendo? Lavando as suas redes. Uma noite inteira de trabalho, trabalhar a madrugada inteira e não apanhar um peixe sequer, não ver um resultado sequer no seu trabalho. O que estava acontecendo com aqueles 4 pescadores, aqueles 2 barcos com as suas redes, era algo frustrante. E a pior coisa que existe é quando uma pessoa trabalha e ela não vê resultado no seu trabalho. Ela trabalha, se esforça, se dedica e não vê resultado. Isso é frustrante. Aqueles homens, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam chateados, eles estavam até, quem sabe, pensando em mudar de ramo, em pensar em mudar de profissão, porque talvez eles estivessem pensando, não é? Eu vim de tão longe, morar aqui na casa da minha sogra com o meu irmão André, estou supondo aqui Pedro, não é? Porque Pedro que estava morando na casa da sogra, Pedro era de Betsaida, ele não era ali daquela região. Ele havia se desfeito de tudo para ir morar na casa da sogra, para tentar dar uma vida melhor para a esposa, para a família da esposa. E ele está ali talvez pensando, quer dizer, eu saí da minha casa, trouxe o meu irmão comigo, André, viemos morar aqui na casa da minha sogra de favor, e aí trabalhamos, e não apanhamos nada. Eu sou um fracassado mesmo, eu sou um Zé Ninguém mesmo. É assim mesmo, na minha vida é tudo miserável. Quando uma pessoa falta a bênção de mãos prósperas, ela começa a achar que o problema é com ela, que o problema é ela, porque parece que tudo que ela faz dá errado, parece que tudo que ela faz não cresce, que tudo que ela faz não prospera. Mas, meu irmão, escute, se é assim que você tem pensado a teu respeito, hoje Deus vai mudar esta situação, porque Ele vai abençoar as tuas mãos, e a partir de hoje, tudo que você tocar vai prosperar, vai crescer, vai ter resultado. E sabe por quê? Porque é Deus que mandará a bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Diga: é Deus, diga: é Deus. Não é a tua capacidade, não é o teu intelecto, não é a tua força, é Deus que vai mandar a bênção, e mandará o Senhor que a bênção esteja contigo em tudo que puseres as tuas mãos. Diga: é Deus. Aí Jesus, vendo aqueles homens lavando as redes, diz assim no versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe Jesus que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, Jesus ensinava do barco a multidão. O que Pedro foi obrigado a fazer naquele momento? Pastor, ele foi obrigado a empurrar o barco, ele foi obrigado a colocar o barco na água. Não, Pedro foi obrigado a ouvir o sermão de Jesus. Por mais que ele não quisesse, ele foi obrigado a ouvir a palavra de Deus. Estava lá frustrado, chateado, desanimado, cansado. Aí Jesus entra no barco dele, não pergunta se ele pode esperar um pouquinho. Você está cansado, né, Pedro? Tudo bem, vai para casa descansar.
Vai para casa dormir um pouco, porque eu estou vendo que você está cansado, deixa para outro dia isso. Você acha que Deus dá essa moleza para o homem e para a mulher? Ah, você está cansado hoje, né? Eu vou terminar o culto mais cedo, para você poder descansar mais rápido, tá? Porque assim, né? Você está cansado, trabalhou, hoje é sexta-feira. Jesus podia fazer isso com Pedro, mas não fez. Sabe por quê? Porque para que a bênção esteja nas suas mãos, você tem que estar disposto a ouvir. O primeiro passo é ouvir. Pedro teve que ouvir o sermão, Pedro teve que ouvir a palavra. Pedro estava até ali com os olhos pesados, os olhos cansados, mas ele teve que ficar ali ouvindo. Ele teve que ficar ouvindo. E quando Jesus terminou de falar, Jesus sentadinho dentro do barco, Jesus não saiu do barco. Jesus olha para o Pedro e faz assim, ó. Vem, entra aqui. O que esse homem quer comigo agora? Aí o Pedro entra no barco, senta. Aí Jesus fala, chama o teu irmão. Aí o Pedro, André, vem cá. Aí o André entra. Aí Jesus diz, começa a remar e vamos para o mar alto. Começa a remar e vamos para o mar alto. Aí olha o André para o Pedro, Pedro para o André. Vamos lá, não quero ir logo para casa mesmo, vou ficar ouvindo a sogra no meu ouvido. Falei para você não casar com esse traste. Esse traste não consegue pegar nenhum peixe. Olha aí. Não é? Tá bom, vamos embora, André, vamos remar. Aí eles começaram a remar, chegaram no mar alto. Aí Jesus olha para Pedro, a rede limpinha, a rede dobradinha dentro do barco. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, lança a tua rede. O que Pedro tem que tomar uma decisão agora? Ouvir ou não ouvir? Obedecer ou não obedecer? Agora a questão é, ele obedece ou não obedece? Jesus está dizendo, lança a tua rede. E agora, eu obedeço ou não obedeço? E agora, puxa, eu já lavei a rede, já guardei, e ele está me mandando desdobrar tudo de novo. Porque uma coisa, meu filho, uma coisa é uma pessoa que pesca com uma rede, aquela rede que é pequenininha, né? Que é mesmo só para consumo de 1, 2. Agora, você já viu aquelas redes de pesca? Como que é? A pessoa tem que fazer, tem que ter uma habilidade para lançar aquilo, porque a rede é enorme, e a pessoa ela tem que jogar aquela rede, e ela se abre, e ela cai, para pescar os cardumes. Quero dizer, Jesus está dizendo, lança a tua rede, pega essa rede enorme que você tem aqui, Pedro, que você já lavou, que você já guardou, que você já deixou ela aqui guardadinha para ir dormir, pega ela e lança a tua rede. Pedro podia não obedecer e dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu sei que o Senhor é uma pessoa que quer me ajudar. O Senhor me trouxe aqui talvez até para me dar um apoio moral, um incentivo, porque o Senhor viu que eu fiquei chateado porque eu não apanhei nada, e aí o Senhor está aqui querendo me dar um apoio, não é? Mas Senhor, estou cansado, já lavei a rede, hoje à noite eu vou ter que vir de novo aqui para pescar. Senhor, vamos voltar para a margem, para a gente descansar. Tem muita gente que faz assim. Ela até ouve na igreja o pastor falando, Deus falando, só que na hora do vamos ver mesmo ela não obedece. Na hora do vamos ver mesmo, ela fala assim, mas não é bem assim não. Isso daí foi lá para o tempo de Pedro, foi para lá, não para mim. A gente está em pleno século 21, e esse pastor está querendo que eu faça como Pedro, que eu obedeça a voz de Deus. Não, pastor, é exagero.
Você está voltando para a margem com o seu barco vazio. Jesus está dizendo: se lança de novo no mar alto, lança a tua rede, porque você vai ter a pesca mais maravilhosa da tua vida. E você está dizendo o quê? Não, muito complicado. Não, obedecer é difícil. Meu irmão, obedece a voz de Deus, obedece a palavra de Deus, porque Ele está preparando uma bênção extraordinária e ímpar para a tua vida, em nome de Jesus. Ele está preparando uma bênção a qual você nunca viu ou provou na sua vida. Mas tem que ouvir e tem que obedecer. Lá na praia Pedro ouviu, ele ouviu tudo, só que agora ele tem que obedecer. Jesus está mandando: lança a tua rede. É agora que vamos ver se realmente deu fruto ter ouvido. É agora que a gente vai ver se realmente ter ouvido Jesus na praia teve resultado. Realmente teve resultado. Vamos ver se teve resultado. Versículo de número 5. Versículo 4, eu vou ler o versículo 4 também. E quando Jesus acabou de falar com a multidão, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Veja, a mesma situação. Eu quero que você entenda isso. Você que está aí frustrado, achando que o negócio é mudar de estado, mudar de país, mudar de profissão. Você que está aí frustrado, achando que o negócio é seguir outro rumo, outro caminho, se esse caminho não está dando certo. Não, o que está te faltando é a bênção. Porque o barco era o mesmo, a rede era a mesma, o Pedro era o mesmo, o irmão André era o mesmo, o lago era o mesmo, só com uma diferença: agora Deus está ordenando a bênção, porque Jesus é Deus, amém? E o que Jesus disse: lança a tua rede, e ordenará o Senhor a bênção, e as tuas mãos serão abençoadas. Esta é a diferença. Quando Deus ordena a bênção, a mesma situação, mas o resultado vem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha só o que Pedro fez. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque tu mandas, olha a obediência, porque tu mandas, eu lançarei as minhas redes. Você está entendendo, meu irmão? Quando você ouve, quando você obedece, o próprio Deus, Ele manda a bênção sobre a tua vida, e as tuas mãos se tornam mãos prósperas, para que o nome dEle seja glorificado. Mas porque mandas, lançarei a rede. Ora, como diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim o ditado que diz? Manda quem pode, e Deus pode mandar. Deus pode ou não pode mandar? Ele pode ou não pode? Lógico que Ele pode. Deus manda, mas você não obedece. Está aí porque você vive frustrado. Deus manda e você faz o que? Não, estou cansado. Não, pastor, não posso. Não, pastor, não, é difícil demais. Não, pastor, é muito complicado. Deus te manda e você, em vez de obedecer, você acaba desobedecendo. E aí não tem como Deus ordenar a bênção nas tuas mãos. Não tem como Deus ordenar a bênção, porque na hora de se apoderar do milagre, você recuou.
Na hora de tomar posse do milagre, você retrocedeu. Na hora de tomar posse da bênção, você deu para trás. Meu irmão, Pedro, ele está disposto a obedecer, porque tu mandas, eu lançarei as redes. E sabe o que aconteceu? Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, ao ponto de se lhe romperem as redes, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Está vendo o que acontece quando Deus ordena a bênção? Eu quero que você creia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, porque o Senhor ordenará a bênção sobre você nesta noite. Ele ordenará a bênção nas tuas mãos. E a partir de hoje, o que era frustração, o que era desânimo, o que era pensamentos até de desistência, o que era razão até de desânimo, vai trazer bênçãos incalculáveis sobre a tua vida. E sabe por quê? Porque a diferença é que Deus ordenará a bênção, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. E se coloque de pé no seu lugar. É como diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Porque a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo, diga em tudo, em tudo que puseres as tuas mãos. Só que para Deus ordenar a bênção, você tem que fazer como Pedro, tem que ouvir, tem que obedecer. Pedro estava ouvindo, e foi ouvindo. Aí quando Jesus mandou ele obedecer, ele obedeceu. Quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele lançou. E ele viveu a pesca mais maravilhosa de toda a sua vida. Quando você obedece à voz de Deus, Deus ordena a bênção. Quando você obedece à voz de Deus e faz o que Ele está te mandando fazer, Deus ordena a bênção. Porque Ele ordena a bênção sobre a vida daqueles que obedecem. Diga assim: Deus ordena a bênção sobre a vida daqueles que obedecem. E não é um caso isolado não. Porque depois que Jesus ressuscitou, tem a segunda pesca maravilhosa. Jesus chega na margem, e eles estavam a alguns metros apenas da praia, e aí Jesus grita: filhos, tendes alguma coisa de comer? E os discípulos, não reconhecendo que era Jesus, gritam bravos, achando que era um pedinte. Não! E aí Jesus grita para eles: lancem à direita do barco. Lancem à direita e achareis. Aí os discípulos pensam: vamos lançar. Quando eles lançam a rede, não conseguem trazê-la mais para dentro do barco, porque ela está cheia de grandes peixes. Está vendo que Deus ordena a bênção sobre quem obedece? E se Pedro dissesse: não, Senhor, estou cansado demais, vou dormir, não vou lançar a rede não, senão se eu lançar e não pegar nada, eu vou ter que lavar de novo a rede, dobrar a rede, ai que canseira, não. E se os discípulos: não, a gente está cansado, que lançar a direita do barco o quê? A gente está voltando para a praia, vamos descansar, estamos cansados, frustrados. Não, Deus ordena a bênção sobre quem obedece. Diga: Deus ordena a bênção sobre quem obedece. Quero que Deus ordene a bênção no trabalho das suas mãos.
quer que as suas mãos sejam prósperas, quer que tudo que tiver à mão prospere, cresça, tenha resultado. Qualquer problema que vier à tua mão para ser resolvido, você tem a capacidade para resolver. Quer que isso aconteça? Ô pastor, é o que eu mais quero que aconteça, é o que eu mais quero que aconteça na minha vida. Então nesta noite, você precisa obedecer. E se tem uma coisa que Deus quer que nós o obedeçamos, é na entrega da nossa vida a Jesus Cristo. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, quer entregar a sua vida a Cristo neste instante: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Todos os que querem entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus, dê um sinal a Deus, e eu vou orar pela sua vida nesta noite. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje, que quer se reconciliar com Cristo hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, que eu vou orar por você. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Então venha, venha que eu vou orar pela tua vida, eu vou orar por você. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu preciso que Deus abençoe o trabalho das minhas mãos. Eu quero que as minhas mãos sejam prósperas. Quero que Deus ordene a bênção de Deus nas tuas mãos. Quero que se cumpra esta promessa, e o Senhor mandará que a bênção esteja contigo em tudo que puseres as mãos. Pastor, é o que eu quero. Então venha apresentar a tua mão diante do altar de Deus. Eu quero que você venha apresentar as suas mãos diante do altar de Deus, diante do altar do Senhor. Quero que você venha apresentar as suas mãos diante do altar de Deus, diante do altar do Senhor. Eu quero que você levante as suas mãos assim, ó. Apresenta as suas mãos para Deus assim, ó. Estenda a tua mão em direção do altar de Deus assim. Apresenta as tuas mãos. Apresenta as tuas mãos. Feche os teus olhos. Você que está se reconciliando, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e eu quero me reconciliar com o teu Filho Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Senhor, me abençoe e me fortaleça para caminhar na tua presença, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer que Deus, Ele ordene a bênção, e que ela esteja contigo em tudo que colocares as tuas mãos. Olha assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero apresentar ao Senhor as minhas mãos para pedir as tuas bênçãos. Senhor, ordena agora que a tua bênção esteja comigo em tudo que eu colocar as minhas mãos. Senhor, que as minhas mãos seja um instrumento de bênção e de prosperidade. Anula toda maldição, e que a tua bênção esteja nas tuas mãos, para que eu seja abençoado por ti, em nome de Jesus.
Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que estão se reconciliando contigo nesse instante. Senhor, lhes perdoe os pecados, as falhas, e reconcilie esta pessoa contigo nesse instante. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor esteja a reconciliar esta pessoa contigo, para que ele tenha força e ela tenha força de voltar a andar na tua casa e na tua presença. Pai, restaura a fé, restaura as forças deste teu filho e desta tua filha. E olha para esta que já está na tua casa, que já está na tua presença, Pai, mas esta pessoa, ela está pedindo a bênção de Deus no trabalho das suas mãos. Senhor, ela está pedindo a tua bênção nas suas mãos, ela está pedindo que o Senhor ordene que a tua bênção esteja nas mãos dele e nas mãos dela. Meu Pai, ordena a bênção para que esta pessoa tenha mãos prósperas, para que ela tenha mãos abençoadas. Senhor, eu peço, anula a maldição, anula toda maldição que esteja nas mãos desta pessoa, e que sejam prósperas as mãos do teu filho e da tua filha. Ordena essa bênção do alto céus para que entrem nas mãos do teu filho e nas mãos desta tua filha. E se eu te peço isto, meu Deus, se eu te peço estas bênçãos, eu te peço em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.